amigos, continuando nosso assunto sobre o duplo etérico, vamos continuando e vai ser meio cansativo porque é tudo descrição, é tudo explicação de cada coisa. Então, mais para frente tem certos assuntos que vão ter realmente coisas que se passaram nessa vida, noutra vida, que vai ser explicado muita coisa e que aí vai ficar mais interessante para a gente pensar naquilo que está sendo falado. É importante verificar que, embora o duplo etérico seja simplesmente uma parte do corpo físico, não pode normalmente servir de veículo independente de consciência no qual o homem vive e atue. Possui apenas uma consciência difusa, disseminada em todas as suas partes. É desprovido de inteligência. Não pensem vocês que ele é um corpo que ele dá ideia ou faz a gente pensar as coisas e assim por diante. Ele apenas ajuda o perispírito. É desprovido de inteligência e quando separa da contraparte densa, não pode, por isso, servir de intermediário ao mental. Como é veículo do prana e da vitalidade, e não da consciência mental, não pode, sem prejuízo da nossa saúde, separar das partículas densas as quais transmite as correntes vitais. Aliás, nas pessoas normais e de boa saúde, é difícil a separação do duplo etérico do corpo denso. E aquele é incapaz de separar do corpo denso a qual pertence. Nas pessoas a quem chamamos médium de efeitos físicos ou de materialização, o duplo se destaca muito facilmente e a matéria etérica constitui, então, a base de numerosos fenômenos da materialização. O duplo etérico pode ser separado do corpo físico por acidente, por morte ou anestesia. No caso de anestésico, a insensibilidade é consequência forçada do duplo etérico do corpo físico, pois o duplo é a traço de união entre o cérebro e a consciência superior. Demais, a matéria assim expulsa leva consigo o corpo astral, amortecendo igualmente a consciência. Neste veículo, assim, quando o anestésico cessa de atuar, não subsiste, em geral, na consciência. Então, vocês vejam bem como é um negócio para a gente pensar, né? E a atuação desses corpos, todos eles. O corpo etérico é composto de eflúvios vitais, na sua maior parte, emanada do neuropsiquismo do corpo denso, e assegura a ligação entre si e o perispírito do qual faz parte, como se fosse um prolongamento. Esse corpo etérico se desintegra, conforme eu falei, a gente não pode determinar a hora nem a data, porque como a morte de cada um de nós não são iguais, a mesma coisa os procedimentos. Há uns que ele se faz logo,
há outros que demoram, ficam junto ao corpo como se fosse uma casca caída, e assim por diante. Tanto um estado precário de saúde, como uma excitação nervosa, pode também determinar a separação quase completa do nosso duplo etérico, ficando a contraparte densa fracamente consciente. A gente fica assim, uma espécie de transe. Segundo a quantidade menor ou maior da matéria etérica expulsa. A separação do duplo do corpo físico produz, geralmente nesse último, grande diminuição de vitalidade. O duplo ganha a vitalidade perdida pelo corpo denso. E convém lembrar que a matéria etérica, embora invisível à vista ordinária, é, entretanto, puramente físico, daí ser afetado pelo frio, pelo calor, bem como por ácidos fortes. Pessoas com membros amputados queixam-se às vezes das dores nas extremidades do membro amputado, isto é, no lugar que este ocupava. A razão deste é que a contraparte etérica do membro cortado não foi retirado com a parte física densa. Conhecendo bem o duplo etérico e os médiuns, poderão melhorar a sua tarefa mediúnica e dinamizar as suas forças magnéticas, e os espíritos doutrinadores elucidarão os inúmeros incógnitos e percalços dos trabalhos de materialização, a voz direta, levitações, transportes, operações fluídicas. Então, esses termos todos aqui vão ser todos explicados e falados quando nós entrarmos nos tipos de mediunidade. Então, cada um, vocês vão entender que tem sua razão de ser, seu nome, o tipo de médiuns, e vai ser interessante, só que vai muito além ainda. Em todos esses fenômenos, o duplo etérico é o principal, responsável pela elaboração do ectoplasma e de coordenação de fluidos nervosos dos médiuns de efeitos físicos. Esse assunto, junto à área espírita, trata-se de matéria de magna importância para os seus adeptos. Então, também essa parte de ectoplasma, que é uma substância da qual é elaborada do médium em questão, mas vejam bem, não são todos médiuns que têm ectoplasma, ou que trabalham em efeitos físicos. Por exemplo, pavidência é outro tipo de substância, tem outro nome. Na vidência, na audiência, na psicografia. Vocês vão ver que coisas muito interessantes. Às vezes tem até pessoas médias por aí que nem sabem. E não simples prestar atenção e escutar o que está sendo falado, ele vai cair em si do que está acontecendo com ele. Então vejam bem. O Espiritismo é doutrina evolutiva e de incessante pesquisa no campo da espiritualidade. O médium de prova, isto é, aquele que encarnou na Terra com a obrigação precípua de cumprir o seu serviço mediúnico, e especialmente de feitos físicos, que elaboram e consomem ectoplasma, já renasce com certos desvios
na linha magnética vertical do polo positivo e negativo do seu perispírito. Então, vocês vejam bem, a pessoa que reencarnou com a finalidade dela vir um médium, dela ser um médium, ele já, antes da gente nascer, os próprios técnicos espirituais, eles nos preparam, como foi falado aqui, na parte do perispírito. E quando a gente nascer, a gente já está pronta para se dizer, é só se preparar depois para o trabalho mediúnico. E tenho que dizer também, de aproveitar que a mediunidade não é um prêmio, não é um presente, não é uma coisa que a gente se orgulhe. Por quê? Se nós nascemos médios, é porque nós devemos muito de coisas erradas que a gente fez em vidas passadas. O negócio é esse. Dependendo daquilo que a gente errou, mais pesadinha será a nossa mediunidade. E muitos de nós imploramos para nascermos médios. Vocês vão dizer, mas por quê? Porque com a mediunidade, meus filhos, a gente salda alguns erros, alguns pecados que a gente fez contra o nosso próximo. Então, a mediunidade vai ajudar a gente a evoluir e não se estagnar, ficar parado. Mas está acontecendo uma coisa muito triste. Muitos médios e pouco trabalho. Na hora do X, não está na hora, mais para frente, para outro dia. Só que não sabe que quando desencarnar ele vai ter que dar conta. Já estou avisando, vai ter que dar conta. Porque foi um contrato que ele fez com as entidades. Porque as entidades também precisam evoluir. Ou vocês pensam que eles já são evoluídos? Não são, gente. Muitos precisam desse tipo de trabalho para ajudar os aflitos, os desesperados. Portanto, põe a mão na consciência quem estiver aí, deixando para depois, porque já foi avisado. E a gente fala de prova por causa disso. Porque não é uma coisa linda. Tem gente que tem orgulho, mas não é para ter orgulho, gente. É para sentir vergonha. Se você está médio, é porque você errou e pintou mesmo. Sério. Quanto próximo. Então está na hora dele retificar. E aí a gente atende. Não para um, mas para várias pessoas. Então a gente ajuda no centro. Não ajuda para uma pessoa só. E outra coisa, a mediunidade não é para ajudar parente. Porque tem gente que só fica na casinha. Meu sobrinho está doente, a minha avózinha amanheceu com tosse, e quando é chamado para ir trabalhar lá, ele está com dor na perna. Bom, ter dito, já foi dito pelo dito. Então, eles mexem no perispírito e o perispírito ele se desvia à esquerda, gente. Que é do lado de cá, né, onde tem o baço. Atravessando a zona do baço, que é o nosso órgão que tem aqui, que é importantíssimo. Esse, vocês vão ver, gente, o chakra que está no baço, que é o esplêndido, vocês vão ver a importância enorme que ele tem também. Desta forma, em obediência às linhas de força, que lhes força o desvio à esquerda do corpo físico, o duplo etérico se transforma em janela, como se fosse uma janela viva, constante, aberta para o mundo oculto, e pondo o homem em contato mais íntimo com um fenômeno extraterreno. Então esse homem é um médium, ou seja, um indivíduo que pressente e ausculta a vida invisível mediante fenômenos incomuns.
o duplo etérico durante o nascimento e o crescimento do homem, com prova de mediunidade. Também se modela com a prova da mediunidade, obedecendo a mesma inclinação da linha magnética do perispírito e assim fica deslocado à altura do baço físico, facilitando o transe mediúnico de modo mais frequente. Os médiuns, em geral, são nervosos e doentes, facilmente afetados pelo fenômeno material do meio, onde vive das reações morais, emotivas e mentais dos demais seres que o cercam do mundo. Eles vivem superexcitados pelas preocupações mais comuns, enquanto as coisas mais comuns avolumam-se e afligem devido à mente hipersensível. É o contato frequente do seu duplo e do perispírito, o que é ainda mais acentuado no médio de efeitos físicos. Então, vocês vejam bem qual é a razão de todos nós termos que estudarmos, seja ou não seja médium, porque tem muitas coisas que a gente tem que ter conhecimento, não é? Porque a gente não vive sozinho nesse mundo. Às vezes a gente quer ajudar aquele ou aquele outro, mas não encontra algo que ele possa fazer. Então é sempre bom a gente estar lendo, estar escutando, né? Em muitas coisinhas que vai ser dado aqui, que não há necessidade de ser médium e nem espírita. E ele pode promover uma ajuda no seu lar, nos seus familiares, né? Quando necessário. E então, desse modo, desse jeito, nós vamos terminando e agradecendo o nosso Pai, para nesse momento eu estar aqui, diante daqueles que estão me ouvindo. Que Jesus abençoe a todos nós.